Olá, quinto ano, boa tarde. Voltamos porque também a aula de hoje é de história, falando sobre a República Velha, na página 89, tá bom? Vamos acompanhar a leitura. República Velha, ou a Primeira República, durou em 1889 a 1930. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 foi um movimento sobretudo elitista, que ocorreu sem lutas e sem participação da população. Uma aliança principalmente entre os militares e os fazendeiros cafeicultores paulistas possibilitou a derrubada da monarquia e a tornou do poder pelo republicano. Aí tem as elites no poder, né? Embora a escravidão tenha sido abolida de forma gradual, os fazendeiros só aceitaram porque não tiveram uma escolha. Entretanto, quando a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, não previa qualquer indenização aos fazendeiros de café, que eram donos de escravos. Assim, muitos fazendeiros ficaram insatisfeitos e não confiavam mais no governo, porque queria receber uma indenização pelos escravos libertos. Como isso não aconteceu, passaram a apoiar a ideia de transformar o Brasil numa república. Nesse período, a província de São Paulo ficava mais rica por causa da produção do café, né, que foi um dos produtos que surgiu na época e que deu bastante lucro para o Brasil. A República interessava mais aos produtores de café, pois esses queriam ter o maior poder no governo. Com a República, poderiam eleger deputados e participar mais ativamente das decisões políticas do país. Assim, ao longo da Primeira República, o poder político continuou nas mãos da elite, comandada por oligarquia, isto é, por um grupo de pessoas que faziam parte do mesmo setor da sociedade, partido político ou grupo familiar. Na página 90 tem falando sobre a República da Espada, né, o que aconteceu. E na página 91 tem falando sobre o coronelismo, mudanças sociais que aconteceu. Na página 92, a revolta, né, que surgiu uma revolta dos Canudos, que ficou chamada como Canudos. Na página 93, agitados nos anos 1920 e o fim da República Velha, o tenentismo e a coluna de Prestes, Luiz Carlos Prestes, tá bom? E vamos para a nossa atividade na página 94. Com a proclamação da República, teve início uma nova fase na nossa história. Marque a resposta correta. 2. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, né? Falando sobre oligarquia, coronelismo e voto de cabresto. 3. Responda as perguntas. O que era a política de café com leite? A política de café com leite foi uma aliança entre o estado de São Paulo e de Minas Gerais, porque um produzia muito café e o outro produzia muito leite, né? Por isso que foi chamado de café com leite. Para eleger alternadamente presidentes que pertencem às elites paulistas e mineiras. B. Como os coronéis controlavam os votos e garantiam a eleição dos candidatos apoiados por ele? Por meio do voto cabresto, né? Eles compravam os votos. Havia fraude naquele tempo, eles compravam os votos dos eleitores, daqueles que iriam votar. C. Que benefícios os coronéis recebiam em troca? Os coronéis, nessa época, eles recebiam favores políticos, né, daqueles que foram eleitos. A construção de estradas e outras melhorias na região onde eles moravam, né? 4. Pesquise e escreva
no espaço abaixo o significado de democracia. Mas o que é democracia? É o governo do povo, regime de governo em que cidadão participa do governo. 5. Pesquise e escreva um pequeno texto sobre a revolta de Canudos, considerando os seguintes aspectos. Quem foi? Antônio Conselheiro. Por que o sertanejo uniram-se a ele? Na página 92 tem falando sobre a Guerra dos Canudos. Você pode pesquisar e responder, tá bom? Última página, página 96. Leia as informações e identifique a que movimento eles estão relacionados. Aí a revolta de jovens oficiais que não concordavam com a política do café com leite. E o voto do Cabresto. Qual foi? Foi o tenentista, coluna de Prestes. Você vai ter que identificar. B. Movimento armado liderado pelo capitão gaúcho Luiz Carlos Prestes. Como foi que ficou conhecido? E a 7, a coluna Prestes tinha um objetivo principais, né? A coluna Prestes está na página 93 e 94, né? A coluna Prestes tinha os objetivos principais. Quais eram? Você tem que marcar um X. 8, qual o principal motivo para a Revolução de 1930? Os paulistas, eles romperam o acordo com a política do café com leite, né? Por isso que houve essa revolução de 1930, tá bom? Então, nossa atividade de hoje, né, sobre a República Velha, né, sobre a República Velha, encerra aqui, né, na página a página 96 da nossa atividade de hoje, e uma história bastante interessante, que é muito importante nós sabermos sobre o que aconteceu no nosso Brasil, né? Na história do nosso Brasil, tá bom? Até a próxima aula.